3 ensaios de pré-wedding e descobri 8 erros que estragaram as minhas fotos e vou te contar cada um deles para que você não destrua as suas fotos de pré-wedding sem saber e perca todo o dinheiro investido em fotógrafo. Depois de assistir esse vídeo, você vai estar muito mais preparada do que a maioria das noivas para sair bonita e confiante nas suas fotos de pré-wedding. Então assiste até o final para descobrir quais são esses erros e não estragar suas fotos. Olá, futuras casadas! Eu sou a Camila Nobre e nesse canal eu falo só sobre casamento, mas eu falo tudo sobre casamento. Então, se você tá noiva ou pretende ficar um dia, já se inscreve agora, porque nesse canal você vai aprender a organizar sozinha o seu casamento sem medo de errar. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre os meus 3 pré-weddings e os 8 erros que eu cometi e que você vai poder evitar. E no final eu vou falar um erro extra que eu cometi e que muitas outras noivas fazem depois de receberem as prévias das fotos do pré-wedding e que é um dos piores erros para estragar suas fotos. Então, só para contextualizar com a minha história. Eu realmente fiz 3 pré-weddings porque eu simplesmente sempre fui a maluca das fotos e na minha cabeça, quanto mais foto bonita, melhor. Então, na minha distribuição do dinheiro do orçamento para o casamento, eu priorizei super o gasto com as fotos. E eu não me arrependo nem um pouquinho. Bom, nós fizemos o primeiro pré-wedding com uma amiga nossa em um estúdio. Como esse foi o primeiro, também foi o que mais teve erro. Aí depois, quando eu fui escolher a fotografia do casamento, eu acabei fechando um pacote de fotografia do casamento mais 2 pré-weddings. Então, acabou ficando 3 pré-weddings. O nosso segundo pré-wedding foi em uma chácara que faz aluguel de diária para fotos, que tem a parte externa para fotos, mas também tem alguns cenários internos que eles montam. Mas infelizmente, no dia do terceiro pré-wedding, choveu. A gente teve que remarcar, só que acabou ficando tão próximo da data do casamento, e daí nada de dias livres sem chuva, que a gente teve que cancelar e deixar para depois do casamento. Por isso, vocês vão ver algumas fotos minhas com o meu vestido de noiva, que eu acabei usando de novo para fazer essas fotos. Mas esse já é o primeiro erro, deixar para marcar o pré-wedding muito em cima da data do casamento. No meu caso, eu já tinha fotos de outros pré-weddings para usar no site ou onde eu quisesse. Mas no caso do resto da população mundial que faz um único pré-wedding, imagina que sufoco é deixar muito em cima da data do casamento e chove ou algo acontece que te impede de fazer na data programada. Aí, para remarcar, às vezes você vai precisar abrir mão de sol, de um lugar que você queria muito ou outras coisas que seriam importantes para o seu sonho de como você queria aquelas fotos. Sem contar que quanto mais em cima do casamento, mais você vai estar ansiosa para usar essas fotos no seu site, no seu save, ou só para postar mesmo. E se o fotógrafo demorar para enviar as fotos para você, você vai ficar estressadíssima com ele. E talvez queira até cobrar ele, colocar uma pressão ali desnecessária. O segundo erro que eu cometi e que absolutamente ninguém na internet fala sobre isso é fazer tratamento de pele logo antes do pré-wedding. Muita gente fala sobre cuidar da pele para o casamento, mas ninguém te conta que alguns desses tratamentos podem deixar essa pele com uma aparência ruim antes de ficar bom. E se você marcar o pré-wedding nessa época, vai ficar com uma pele nesse estado mesmo nas fotos. No meu caso, eu tava usando ácido para pele e ela deixa minha pele muito sensível, vermelha e descascando um monte. Aí mesmo maquiada, ficava a pele descamando assim toda, sabe? E até a base saía junto com a pele. Pelo menos nas fotos parece que é só uma textura ali na minha pele, mas olhando bem dá pra enxergar. O terceiro erro que eu cometi e que muita gente também faz igual é querer ter muitas trocas de roupa para diversificar as fotos. A gente como noiva quer extrair o máximo que pode de fotos boas do pré-wedding. E a lógica seria que com várias roupas diferentes, vamos sair com um saldo maior de fotos diferentes e bonitas.
Mas o problema de querer fazer muitas trocas de roupa é que cada troca gasta o seu tempo do ensaio e ainda cansa mais você. E do que adianta você perder o seu tempo, que é praticamente cronometrado no pré-wedding, trocando de roupa e ainda por cima ficando mais cansado? E isso nos leva para o quarto erro que praticamente toda noiva também comete, que é achar que quanto mais horas de pré-wedding, mais fotos boas. Eu pensava tanto assim que achava um absurdo quando eu pedia um orçamento para o fotógrafo e ele passava o valor para fazer 1 ou 2 horas de pré-wedding. Não, eu quero uma manhã inteira, uma tarde inteira. Mas depois eu descobri que, nossa, tirar foto é muito cansativo, sério. Sem contar que se você tá cansada, imagina o seu noivo que nem gosta muito de tirar foto. Em 1 ou 2 horas dá pra tirar muita foto boa, desde que o fotógrafo seja bom, né? E horas demais vai só fazer você ficar com cara de exausta nas fotos. O quinto erro que eu cometi e que você não vai cometer porque tô te avisando, é não me preparar para o frio. No dia dessas fotos, já tava mais friozinho, mas como a gente tirou foto em cima da montanha, tava ainda mais frio por causa do vento. Só que eu queria muito fotos no pôr do sol, mas aí apareceu uma nuvem gigantesca que ficou cobrindo o sol por muito tempo. E enquanto a gente ficou ali esperando o sol voltar, eu estava completamente congelada e o Oliver também. Era tanto vento, gente, que se você reparar nas fotos, eu fiquei roxa de frio. E é claro que o oposto também é válido. Se você mora numa região muito quente, se previna em relação ao calor se você for tirar fotos no sol ou no verão. E isso já nos leva ao sexto erro, que foi não me cuidar do sol antes do pré-wedding. Sim, eu tava congelando na montanha, mas se você reparar, dá pra ver certinho que eu tava queimada de sol. E isso porque eu não tomei cuidado em me proteger do sol antes do pré-wedding. Eu tinha ido pra praia e não cuidei com o mormaço. E pronto, fiquei queimada. Bom, antes de ir para os próximos erros, curte agora o vídeo para eu saber que ele está sendo útil para você e eu só criar conteúdos que realmente vocês gostam. O sétimo erro que eu cometi, na verdade, é a junção de 2 erros que podemos chamar assim de muito amadores, mas que fica de lição aí para você que é mais desligada como eu. Os erros foram me maquiar na hora e não fazer a unha. Pois é, acredite se quiser, mas pro meu primeiro pré-wedding eu me programei de me maquiar no banheiro do estúdio 15 minutos antes do ensaio. E foi o que realmente eu fiz. Eu queria uma maquiagem bem natural e não queria gastar dinheiro fazendo uma maquiagem profissional. E na verdade, o problema nem foi o resultado da maquiagem. O problema foi que eu acabei perdendo alguns minutos do horário que eu tinha pagado de aluguel do estúdio e acabei não aproveitando o máximo de tempo que eu tinha à disposição do fotógrafo e do estúdio. E sério, gente, o valor da hora desses estúdios são caros, você tem que aproveitar cada minutinho. E não foi o que eu fiz. E sobre as unhas, eu tava tão tranquila em tirar fotos mais natural, assim, o mais natural possível, que eu acabei nem ligando de estar sem unhas pintadas. Mas depois, quando eu vi o resultado das fotos, eu me arrependi um pouquinho. Podia ter colocado um esmaltinho claro, assim, ia ficar mais bonito. E continua assistindo que no final eu ainda vou falar um erro extra, que é o pior de todos, na minha opinião. O oitavo erro que eu cometi foi não ter tratado a acne das minhas costas antes do pré-wedding. Se você prestar atenção nas minhas fotos, você vai perceber que as minhas costas e os ombros têm acne. E isso sempre me incomodou e continua incomodando. Mas hoje em dia eu consegui tratar a acne e eu fico muito arrependida de não ter feito isso antes dos pré-weddings. E agora, como bônus, um erro que eu acabei cometendo e que eu vejo muita noiva fazendo também, mas que acaba com as fotos, é editar as fotos já editadas pelos fotógrafos. Quando você recebe a prévia ou as fotos oficiais, elas já vão estar editadas e eu sei que é uma tendência natural às vezes a gente achar lindo, mas querer mudar um pouquinho. Tipo assim, tá lindo, mas acho que eu vou deixar um pouquinho mais parecido com as fotos das minhas referências do Pinterest. Ficou lindo, mas acho que podia estar um pouquinho mais claro. Essas coisas. E daí a gente vai lá,
tenta editar antes de postar para ficar um pouquinho mais a nossa cara. Eu mesma fiz isso e olha que eu valorizo muito o trabalho dos fotógrafos, mas dá aquela tentaçãozinha. Só que quando a foto já tá editada, ela não vai ter mais as mesmas propriedades da foto original. E se você só jogar um preset ou tentar mudar qualquer coisa, vai acabar ficando feio. O negócio é escolher bem o fotógrafo e se controlar para não querer dar uma mudadinha no resultado final. É isso, futura casada. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais da minha experiência pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchauzinho!